real da superfície, que está previsto no artigo 1225 do Código Civil de 2002. Apesar de que é uma necessidade que existe desde sempre, mesmo que antes tivesse ocorrido de forma diferente. Antigamente podíamos observar em casos em que o Estado possuía terrenos que não utilizavam e eles acabavam ofertando para particulares. Exemplo, o Estado tinha um terreno que ele não utilizava e o indivíduo ia utilizá-lo para construir ou para plantar mediante um pagamento ofertado para o Estado. O direito de superfície, resumidamente, é quando temos um proprietário que possui um terreno em certo local em que ele não utiliza, mas, por exemplo, ele pretende utilizar daqui a 10 anos. E durante esses 10 anos ele vai ofertar um terceiro para que ele possa plantar ou construir. Um exemplo é um proprietário que possui um terreno em um local que atualmente não é tão bem visto, mas daqui a 10 anos vai ser. Então, ele vai ofertar a outra pessoa para que ela possa, por exemplo, construir uma casa. E essa pessoa, durante os 10 anos, não vai ofertar um pagamento a ele, um dinheiro. Mas, quando se passar 10 anos, o proprietário do terreno vai receber o terreno de volta com a construção. Nessa relação, o proprietário do terreno recebe o nome de fundineiro. E o proprietário da construção ou da plantação é o superficiário. Olá, boa noite, eu sou o Adson e vou falar sobre os modos de constituição do direito de superfície. Bom, tanto na disciplina do Código Civil quanto no Estatuto da Cidade, o direito de superfície ele somente se constitui por escritura pública registrada no cartório de registro de imóveis. Desta forma, o valor do direito de superfície seja inferior ao limite de 30 salários mínimos estabelecidos no artigo 108 do Código Civil, impõe-se a forma pública, o que não deixa de ser uma contradição. Se para transmitir o direito real mais abrangente, ou seja, o direito de propriedade, se dispensa a escritura pública na hipótese de imóvel com valor inferior a 30 salários mínimos, não haveria razão para tratamento diferenciado quanto ao direito de superfície. De qualquer sorte, é salutar a exigência, uma vez que a complexidade do Instituto exige a intervenção de um profissional do direito familiarizado com a matéria e imparcial, que poderá, inclusive, avisar problemas no momento da inscrição do título do registro imobiliário. Questão que causa certa polêmica é a de saber se é ou não possível surgir o direito de superfície pelo uso capião. Legislações alienígenas, como a de Macau e da Alemanha, admitem expressamente o uso capião sobre a propriedade superficiária. Os legisladores de ambos os diplomas que tratam do tema não previram expressamente tal hipótese, possivelmente em razão de ser difícil identificar se o possuidor age como dono em relação ao solo ou só em relação à superfície. A omissão, assim, parece ter sido proposital. Meu nome é Ellen Raíssa e eu vou falar sobre a transferência do direito de superfície. A cessão do direito de superfície se opera quando o superficiário transfere a terceiro o direito que possui de construir ou de plantar em terreno alheio. Segundo o artigo 1372 do Código Civil, o direito de superfície pode transferir-se a terceiros e, por morte do superficiário, aos seus herdeiros. A cessão de direito de superfície tem a possibilidade de ser onerosa ou de título gratuito, conforme haja ou não pagamento do preço certo por parte do cessionário ao cedente. Isto é o que difere o direito de superfície do direito de locação, visto que neste é obrigatório que seja de forma onerosa. Enquanto durar esse direito de superfície, o superficiário deve agir como se o proprietário fosse, podendo usar, causar e dispor do terreno e construção, mas é necessário arcar economicamente com todos os gastos, como, por exemplo, os impostos e tributos, que venham a incidir sobre o solo e superfície. Em caso de alienação do imóvel ou do direito de superfície, o superficiário ou proprietário tem o direito de preferência, em igualdade de condições, isto é, oferecer o mesmo valor e mesma forma de pagamento que ofereceria a terceiros. Por fim, vale destacar que o prazo dessa transferência é definido no contrato pelas próprias partes. Olá,
eu vou falar um pouco sobre a extinção do direito de superfície. No direito da superfície, o superficiário ele não recebe a indenização quando o direito da superfície é extinto, que ele pode ocorrer nas seguintes ocasiões: término do prazo, quando acaba o prazo determinado, perecimento do solo, da destinação diversa contratada, desapropriação, o poder público necessita do terreno, nesse caso, distrato, quando uma das partes ou as duas decidem por fim no contrato, renúncia do superficiário e se o superficiário se tornar dono da propriedade. Agora vamos falar da laje, que também é um direito real recente e também está previsto no artigo 1225 do Código Civil. Antigamente, o direito da laje era um direito totalmente conectado ao direito à superfície, já que o dono da propriedade teria que permitir que outra pessoa construísse em cima da sua propriedade. Nos dias atuais, o direito da laje é um direito totalmente autônomo. Agora, falando da natureza jurídica da laje, de acordo com uma manifestação do STJ, a natureza jurídica da laje é um direito real sobre coisa alheia. Sobre as espécies de laje. As espécies existentes de laje, elas se referem aos diferentes tipos de laje ou frações ideais do terreno em propriedades horizontais, como os condomínios residenciais, horizontais ou edifícios, podendo ser divisíveis ou indivisíveis, comuns ou exclusivas, que dependem do uso do espaço ou das características. Direitos e deveres do lajeado. Como lei natural da vida, tudo que tem seu bônus igualmente terá seu ônus. Quanto aos direitos e deveres do lajeado, esse está previsto a partir do parágrafo 3º do artigo 1510-A. Os principais direitos são usar, gozar e dispor da unidade imobiliária autônoma constituída em matrícula própria. A unidade construída pelo lajeado é considerada propriedade distinta da construção original, com matrícula própria no cartório de registro de imóveis. Em caso de alienação de qualquer uma das unidades sobrepostas, terão direito de preferência em igualdade de mesmas condições de terceiros, os titulares da construção base e da laje, nesta ordem. O lajeado tem o direito de edificar uma unidade autônoma sobre a laje existente, desde que respeite as normas urbanísticas e de construção vigentes. O lajeado pode vender, alugar ou transferir a propriedade da unidade construída, independentemente da propriedade de construção subjacente. Pode-se citar como deveres do possuidor do direito real de laje. O titular do direito real de laje responderá pelos centavos e tributos que incidirem sobre a sua unidade. É expressamente vedado ao titular da laje prejudicar com obras novas ou falta de reparação a segurança, a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício, observadas as posturas previstas em legislação local. Cabe também ao lajeado a responsabilidade de conservação da fruição que sirvam a todos os proprietários da construção e pagamentos dos interesses em comum a serem partilhados. Indenizar os demais lajeados ou lajeado por eventuais reparos urgentes. O lajeado deve respeitar os direitos dos proprietários das outras unidades e não interferir no uso e gozo dessas propriedades. Dar preferência aos demais lajeados ou ao lajeado na aquisição de sua laje, na hipótese de pretender alienar. Por fim, requerer autorização do lajeado e demais lajeados para negociar sua parte. Olá, eu vou falar sobre os modos constitutivos do direito real de laje. O primeiro deles é a constituição de direitos reais por meio de negócios jurídicos. O negócio jurídico ele pode servir perfeitamente para aquisição, transferência ou modificação de direitos reais. Para que o negócio jurídico ele seja realmente efetivado, é necessário declaração de vontade. No entanto, essa autonomia privada não possui caráter absoluto e ilimitado, mas deve estar pautada em normas de ordem pública sob pena de nulidade. Em se tratando de negócios jurídicos constitutivos,
translativos ou modificativos de direitos reais, essa vontade expressa entre as partes precisa se materializar através de um instrumento público lavrado em cartório, a escritura pública. A formalidade é a exigência legal, à medida tal negócio jurídico só produzirá efeitos entre as partes e, portanto, não alcançando terceiros. Além da formalidade, a publicidade também é importante, pois é através dela que os atos se tornam públicos para a coletividade, além da evocação de segurança social, que assegurará que tal coisa procede de verdadeiro dono e que a mutação subjetiva da titularidade seja respeitada pela coletividade. Nos casos em que o valor do imóvel não exceder a 30 salários mínimos, o uso da escritura pública é desobrigado, admitida a celebração do negócio jurídico por instrumento particular, evitando formalidades, burocracias e despesas. É importante destacar que o valor atribuído para os fins de admissão de instrumento particular é arbitrado pelo fisco, evitando com isso a ocorrência de fraudes pelas partes. Especificamente ao direito de laje, a doação, compra e venda entre vivos ou testamento pós-morte pode-se caracterizar formas de aquisição desse direito. Sendo realizado tal negócio por um desses atos, o titular de um imóvel concede em favor de um terceiro um direito real autônomo e independente, desatrelado do direito de propriedade da Constituição base. O negócio jurídico constitutivo do direito de laje produzirá por si só uma prioridade a partir do momento do registro no cartório de imóveis, produzindo também uma segurança jurídica a favor do real proprietário da laje. O segundo modo constitutivo é a constituição de direitos reais por uso capião. É uma outra forma de constituição do direito de laje e a doutrina é majoritária no reconhecimento da possibilidade da aquisição originária pela posse proteída no tempo, e isso se entende não somente ao direito de propriedade, mas também a todos os outros direitos reais que são suscetíveis de posse com as servidões aparentes, usufruto, uso e habitação e a superfície. Há um questionamento com relação a quando o lapso temporal começa efetivamente a ser contado, já que se trata de um direito novo e, porventura, poderia afetar o exercício da propriedade do titular, já que a contagem retroativa importaria em confisco e afronta ao direito de propriedade. Práticas essas que são vedadas pela Constituição. Nesse aporte, a doutrina é pacífica no entendimento de que se o lajeário provar o lapso temporal exigido para o uso capião, evidencia que já havia um consentimento tácito do proprietário da superfície e, portanto, o reconhecimento da situação jurídica em questão. Vale destacar que, no caso de uso capião por abandono do lar, previsto no artigo 1240-A do Código Civil, uso capião especial urbano, artigo 183 da Constituição Federal. Esse lapso temporal, ele não for admitido porque, por se tratar de uma situação jurídica nova, o que implicaria na extinção do direito do titular. O uso capião de laje já foi objeto de decisão judicial em 2017, quando então o juiz de direito Rafael José de Menezes, da 26ª Vara Civil da Comarca de Recife, em Pernambuco, em decisão publicada em 14 de julho de 2017, sentenciou 2 processos que pareciam idênticos, porém possuíam características distintas. O terceiro modo constitutivo é a constituição de direito real de laje por declaração unilateral de vontade. É uma outra forma de constituição do direito real de laje, é justamente essa, por declaração unilateral de vontade do titular do imóvel originário. Essa declaração, ela precisa se dar em circunstâncias lidas pela lei como idôneas. É pacífico que o negócio jurídico unilateral, a declaração unilateral de vontade, produz efeitos constitutivos de direito, inclusive em favor de terceiros. Daí a possibilidade da constituição de direito real de laje por declaração unilateral de vontade. É possível também que o proprietário de um imóvel, construidor desses moldes, superfície e edificação sobre laje, regularizando o registro de sua laje e atendendo os requisitos básicos apontados pela legislação, como acesso autônomo e independente em relação ao imóvel originário, possa vendê-lo, já que as unidades são autônomas e independentes, bem como possuem registro imobiliário diferenciado. O quarto e último modo constitutivo é o de laje de grau subsequente, ou seja, de laje sucessiva. Sabendo da possibilidade de sobreposição de laje, ou seja, a elevação de mais algumas unidades sobre a laje,
O legislador, no artigo 1510-A, inciso 6 do Código Civil, estabelece que o titular de laje poderá ceder a superfície de sua construção para a instituição de um sucessivo direito real de laje, desde que haja autorização expressa dos titulares da construção base e das demais lajes, respeitadas as posturas edifícias e urbanísticas vigentes. Diante disso, o lajeado tem direito de ceder a sua superfície para a construção de uma nova laje, desde que estejam presentes os requisitos legais para a caracterização do direito real, inclusive autonomia e independência funcionais e autorização do poder público, respectivo. Seria-se uma extensão vertical do direito de laje, permitindo-se ao lajeário instituir-se sucessivas lajes sobre a sua construção, desde que haja viabilidade física. Assim, o que foi construído sobre a construção base passa a ser laje de primeiro grau. A que foi edificada sobre a laje de primeiro grau é a de segundo grau, e aquela passa a ser a construção base desta, e assim sucessivamente. Caracteriza assim a sucessividade de laje. Para que haja a sucessividade de lajes, é necessário que haja autorização expressa dos titulares da construção base e dos demais direitos de laje já constituídos sob pena de nulidade. Assim, seja com base na aquiescência expressa do titular da construção base dos lajeários antecedentes, seja em decorrência de suprimento judicial, a constituição da sobrelaje exige registro no cartório de imóveis em que o imóvel estiver matriculado, adquirindo uma nova matrícula, autonomia independente em relação às unidades anteriormente existentes.